Então, conforme prometido, no começo da semana, eu prometi a vocês que uma das cartas sorteadas seria escolhida por vocês e eu contaria a história na semana seguinte. Então, o tarô do Caminho dos Amantes é esse aqui. Ganhei de presente da maravilhosa Piqui, maga astrológica. Obrigada por esse presente. E ele vem, são 22 arcanos maiores, também os menores e os de corte, inspirados então em lendas e mitos, que visam então pensar como seria um tarô onde cada uma das cartas pudesse contar uma história e, a partir disso, ajudar o consulente a encontrar a maneira como ele se relaciona com os afetos. Então, é muito mais sobre a pessoa se conhecer ou entender a forma como ela se relaciona ou qual é a forma como o amor, seja por si, por outro, por uma amizade, por um amor familiar, de que forma o amor atravessa essa pessoa através de uma história. Então, essa condensação desses mitos, dessas lendas, dessas histórias transformadas nos 22 arcanos maiores. Os arcanos menores e as da corte, elas são permeadas por uma história só, e cada número, né, As, 2, 3, até o 10, é a sequência dessa história. Ainda não cheguei lá, mas a gente pode chegar se for necessário. E aí, das 3 cartas que eu sorteei, Danae, que era a fortuna, Danae e Zeus, Orfeu, que falava sobre a fortuna, né, a roda da fortuna, a história de Orfeu e Eurídice, que era a carta do pendurado. Então, aqui a autora chamada Chris Valder, que é uma americana. Ela trouxe, então, a história do Orfeu e Eurídice e chamou a carta número 12 de pendurado. Chamou a carta número 12 de pendurado de sacrifício, né, que é um dos sentidos. E a carta que vocês escolheram foi nada mais, nada menos do que Dionísio e Ariadne, porque vocês não são boba nem nada. Eu amei essa escolha, confesso, que é, né, o Dionísio e a Ariadne, que aqui é traduzida como o triunfo ou a realização desse casal. Por ser a carta do mundo, né, que é a última do ciclo, do 0 a 21 dos arcanos maiores, já conta muita coisa para quem já está letrado no tarô, falando sobre realização. Essa já é uma carta que fala de realização, de completude, de encerramento de uma fase e início de uma nova fase. Então, digamos que as pessoas que estão aqui me escutando, né, presenciando as coisas que eu tenho compartilhado no Instagram, também estejam desejando isso, né? Vamos buscar isso. Então, conforme a promessa, feita essa introdução, vamos lá. Um parênteses que eu gostaria de abrir é o seguinte: como a Lua está em Escorpião, eu não sei que grau exatamente, pode ser que a Lua esteja passando por ali ou já tenha passado por ali. Então, veja se você tem no seu mapa, fazendo uma ponte aí com a astrologia, veja se você tem no seu mapa algum planeta meio do céu ou ascendente alinhado ao grau número 11, 12 ou 13 de Escorpião. Então, essa é uma estrela que se chama Alfeca, que é a alfa da constelação da Corona, que inspira a coroa que Dionísio presenteou a Ariadne no momento do casamento.
Então, ela foi elevada à condição divina, já começa a história de trás para frente, graças a essa coroa. A alfa, né, que é a Alfeca, a alfa dessa constelação se chama Alfeca, e é uma gema, é uma pedra maior que constitui, então, digamos, seria aquela pedra um pouquinho maior, um adorno da coroa da Ariadne. Então, um grau depois, o mesmo grau ou um grau antes. Então, graus 11, 12 e 13 de Escorpião, você tem essa história de alguma forma sendo representada dentro do seu mapa. Se você quiser saber mais informações sobre isso, por favor, procure um astrólogo ou uma astróloga habilitada para fazer essa leitura, tá bom? Então, nem sempre essas ativações, essas histórias estão o tempo todo presentes na nossa narrativa. Elas ficam ativas por algum momento na vida e tal. Então, vai depender muito de como a organização desse mito está em relação aos outros planetas no seu mapa. Não venha você vestir o mito achando que o céu desceu sobre você e que você está representando aquela narrativa, pelo amor de Deus, né? Então, vamos cuidar aí para que a gente possa nos aproximar dos nossos mapas, das histórias e dos significados todos, com muito mais abertura, muito mais espírito brincante com esses enredos todos do que alguém que esteja recebendo um fardo pesado que tem que carregar para o resto da vida. Então, cuida disso, tá? Jornada mais leve, vem daí também. Então, vamos lá. A Ariadne, não sei se vocês conhecem a história dela do comecinho, mas antes, geralmente esses filhos e netos, eles vêm respondendo, antes da gente entender o que foi que a Ariadne fez, a gente tem uma ou duas gerações anteriores a ela. Então, a Ariadne é filha de Pasífae, ou Pasífae, que também é filha do Sol, Hélios. Então, aquele que organiza o dia e a noite, né, daquele que cuida das coisas do clarão do dia. Pasífae é a primeira geração de mulheres, filhas do Deus Sol, que tem um talento diferente, que é de metamorfose. Então, as metamorfoses todas que vão acontecendo, tanto para Pasífae quanto para a sua irmã Circe, elas vão, cada uma vai tomar uma forma. Pasífae se casa com Minos, e Minos, por sua vez, requer, antes de ser o dono, né, ser o rei da ilha de Creta, ele reivindica a sua conexão divina ao deus Poseidon, que é o deus dos mares, e pede: envia-me um touro branco como sinal de que eu tenho parte com esse reino. Então Poseidon envia então de presente para Minos, com os chifres dourados e tudo branco, maravilhoso. E aquilo mostra para todo mundo e para as outras pessoas que estavam concorrendo, assim como Minos, ao trono de Creta, que aquele lugar era dele. Minos, tomado pela vaidade e também pelo prazer de ver aquele presente que recebeu, ele não faz o sacrifício da carne daquele touro e entrega para a população, e divide com os seus conterrâneos, e divide com as pessoas que vivem ali naquele reino. Isso já é uma chave do mito, já que é uma pessoa receber algo divino e tomar como privado, né? E tomar como seu. Depois que ele alcançou aquele direito, ele não quer mais compartilhar do seu poder e da sua graça com os seus súditos.
Então, isso que a gente toma do bem público, do divino, e que com o dever de transferir para o público, no poder, Minos acaba trazendo isso para o privado. Essa é a interpretação que eu faço dessa parte da história. Minos é convocado para algumas guerras e tudo, se casa com Pasífae, tem a filha Ariadne, e nessas distâncias todas, nesses ir e vir de guerras e avanços territoriais, ele fica muito tempo fora de casa, e o deus do mar, querendo a parte dele, percebendo que Minos não estava entregando aquilo que deveria, foi lá, pegou um outro touro mais bonito e sacrificou, mas não foi exatamente aquele que ele recebeu de presente. Se tem uma coisa que a gente não pode fazer, é achar que a gente vai passar a perna em algum deus. A mitologia está explicando pra gente, não faça isso, meu bem, vai dar errado. Então, ele vai lá e fez. Foi lá e tentou passar a perna. E aí ele ficou furioso. E com a ajuda, né, de outros feitiços e encantos, ele faz com que Pasífae se apaixone pelo touro. Esse touro, então, acaba sendo o mote para todo o conflito que Ariadne vai desenrolar depois. A Pasífae, que tem algumas versões do mito, dizem que Dédalo, que é o senhor engenhoso, aquele todo bastante inteligente e cheio das invenções, ele ajuda a Pasífae a se transformar em uma vaca e estar sexualmente com um touro. Sabendo também que Pasífae é uma descendente direta das que também dominam as poções e também dominam a arte da transfiguração, imagino também que ela tem uma parte dessa invenção para estar e consumir o seu desejo. Passando o tempo, ela tem um filho, esse filho nasce do pescoço para baixo o homem e do pescoço para cima a cabeça de touro. Então essa besta que consome sangue humano, que não tem limite, precisa ser criado, então, afastado da sociedade e distante dos olhos de todos os cidadãos. Minos, quando retorna das guerras e percebe que ele também tem parte disso, ele também falhou, aquilo também era parte de um castigo. Então, aquilo fica mais um pedido para Dédalo: construa algo que possa prender esse animal aqui. E eles percebem que esse animal tem uma fome danada. Nesse retorno de Minos, como parte de um pagamento de guerra, ele pede para Atenas que essa cidade ofereça alguns jovens em sacrifício, e ele coloca então como alimento para o Minotauro. Isso se deu porque ele perde um filho acidentalmente numa disputa. Às vezes falam que era uma Olimpíada, às vezes falam que era mesmo uma guerra, enfim, ele perde esse segundo filho nessa guerra. E por conta disso, esse outro estado tem uma dívida e precisa mandar alguns de seus jovens em um navio para a cidade de Creta. Numa dessas idas e vindas, Ariadne está no porto aguardando os barcos chegarem com uma nova leva de pessoas, e
ela bate o olho em uma pessoa especificamente ali e fica tomada de paixão. Então a paixão de novo aparecendo aqui nessa história. E ela faz de tudo, a pede também, assim como Dédalo ajudou a mãe, ajudou o pai, Dédalo também ajudou a filha. E entregou a ela um novelo. No dia seguinte, antes de Teseu entrar no labirinto para matar o Minotauro, ela pede para ele, olha, eu posso te ajudar, mas você casa comigo? Ao sair daqui, a gente pode ficar junto? Teseu, esse cara, já tinha recebido também um conselho de um oráculo antes de sair. Ele disse que ele só seria salvo dessa tarefa, dessa missão, se fosse pelo amor. Então, ele lembrando dessa profecia de um oráculo, ele falou assim, então tá bom, então vou ser salvo pelo amor aqui e vou, então, pegar esse novelo. Então, com a ajuda desse novelo, ele vai afiando o caminho, chega até a fera, consegue matar o irmão da Ariadne, que é esse monstro, e sair de lá. Os dois fogem da cidade e Ariadne ainda tomada pela promessa de que vai ficar feliz para sempre com Teseu. Só que ela é abandonada numa ilha chamada Naxos. Os dois descem da embarcação, têm a sua noite e de núpcias, mas assim, antes de amanhecer, antes dela acordar, Teseu vai embora. A maior parte das pessoas fica preocupada com a história de Ariadne, porque elas conhecem a história até aqui, até esse ponto. Então tomam somente o mito como uma tragédia sobre si. Mas a graça da história de Ariadne está a partir daqui. Então me acompanhe. Para poder continuar essa história, eu preciso agora começar a contar a história do Dionísio. O que acontece com Dionísio? Aquele que conheceu a morte antes mesmo de nascer. Dionísio, nascido 2 vezes, a gente conhece como deus do entusiasmo, como deus da festa, da alegria, do contato com a natureza, do êxtase, aquele que assume as máscaras, o deus do teatro. Ele nasce de uma fatalidade. Zeus se encanta pela sua mãe. Agora fugiu, gente, não é Danae. Vou pesquisar aqui porque fugiu o nome, só dessas aqui. Semele. Vamos lá. Semele, uma das amantes de Zeus, muito, muito, muito apaixonada por ele. Aconselhada por uma ama, que na verdade era Hera, a deusa do matrimônio, que se protege de toda forma para que as escapadinhas de Zeus parem de acontecer, mas não adianta. Então ela é tida como essa mulher vingativa, que corre atrás dos rebentos de Zeus, que também procura uma forma de se vingar de todas as mulheres que se relacionam com ele. Então é sempre essa perseguição, né, para poder fazer com que a manutenção do casamento, a estrutura do casamento se mantenha, mas ela nunca tem a lealdade de Zeus. A fidelidade de Zeus, isso ela não consegue ter. Zeus, num desses encontros, se apaixona, então, numa dessas idas e vindas, ele se apaixona, então, por Semele. Semele é filha de Cádmo e Harmonia é filha de Afrodite e o deus da guerra, Ares. Então, olha só a genealogia aqui, né?
Afrodite e Áries, a deusa do amor, junto com a deusa da guerra, tem uma filha chamada Harmonia. Harmonia se casa com Cadmo e eles dois têm uma filha chamada Semele, certo? Então aqui a gente vê essa parte, essa linhagem aqui de Semele, de Dionísio, com o afeto, com o amor, com a guerra também, com a coragem, com um instinto guerreiro. Semele se relaciona então com Zeus, e num desses encontros ela, ali seguindo os conselhos de uma ama, que era a Hera disfarçada de ama, ficava ali falando assim: se ele gosta tanto assim de você, se ele é realmente um Deus, como ele diz que ele é, então fala para ele se revelar, fala para ele se colocar então em todo o seu esplendor e glória. Se ele é um Deus e ele diz que te ama, então faça ele provar para você desse jeito. Bobinha ela. Será que ela não sabia que nenhum humano dá conta? É como se eu estivesse olhando de cara assim, o tempo todo para essa luz aqui. Então, Zeus, de tanto que a Semele ficou ali perturbando a cabeça dele, você se manifesta, se manifesta. E aí o que aconteceu? Esse clarão todo aqui e fulminou. Zeus conseguiu então transformar a própria amante em cinza. Como ela estava grávida e gestava Dionísio, ele pegou o bebê, implantou esse bebê na sua coxa e terminou a gestação ali. Dionísio nasce da coxa de Zeus. Só que ele ainda bebezinho corria perigo, porque era danada. Ela não ia gostar nem um pouquinho de saber que tinha um semideus por aí. Então Zeus entrega Dionísio para ser criado entre as ninfas e sendo vestido como mulher, para poder se disfarçar com outras mulheres. Então ele fica naquele contato com a natureza, naquele momento vai se desenvolvendo uma relação com a natureza e com a liberdade e com a brincadeira e com o espírito também feminino, coisa que não era contraintuitivo, era não ir encontrar um semideus ali. Então, esse que nasceu 2 vezes, passa então a desenvolver os seus dons e partir para as suas aventuras, sempre trazendo o aspecto do entusiasmo. Por onde ele passa, você percebe que Deus está entrando no humano. Ele tinha uma paixão muito grande pelos humanos. Então ele desenvolve o vinho e dá de presente para a humanidade o vinho. Ele rejeitava altares, coisa que Apolo, o avô de Ariadne, amava. Então aquela sociedade que está muito organizada, cheia de ritos, com todas as ideias, com tudo muito organizado, com um tipo de ritmo já marcado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, né? Essa rotina maçante da ordem dos dias, do cotidiano, é o que faz girar o mundo, mas o excesso disso esvazia a gente de espírito. Então Dionísio é aquele momento que a gente chega em casa e fala assim: peraí, eu não vou fazer algumas coisas aqui que são de ordem para poder antecipar meu dia de amanhã. São ótimas, mas hoje eu preciso de Deus dentro de mim. Então o que você vai fazer? Você vai encontrar com os amigos, você abre uma garrafa de vinho, você convida Baco, você convida Dionísio para uma boa conversa, para uma boa troca, para um bom sexo, para estar ali beirando a perda da consciência. Então quem
pessoas que são bastante dionisíacas, elas estão sempre flertando com a perda da consciência. Artistas, em geral, estão sempre nesse limiar de buscar muita coisa do mundo de Dionísio e tentar trazer isso para a luz e transforma isso em arte. Por isso que o altar de Dionísio não existe em lugar nenhum, mas você encontra Dionísio num palco de teatro. Não se faz nada dentro de um teatro, dentro disso aqui que eu estou fazendo também, sem convidar Dionísio, sem pedir a ele a sua licença, para que ele possa dar vida e espírito, para que a gente possa transmitir da melhor forma possível aquilo que a gente gostaria que a outra pessoa escutasse. Então, essas presenças dionisíacas são o tempero para uma vida mais leve. Embora a gente saiba que a gente tem que ter um ritmo, a gente também precisa encontrar esse lugar de criação, de perda de consciência, de estar num êxtase tal que a gente fala assim, que delícia, que bom estar em sua presença hoje, que feliz que eu estou por estar vivo. Quantas vezes você, hoje é dia 11 de maio, quantas vezes ao longo desse ano você conseguiu parar para agradecer por estar vivo, estar viva, e dividindo momentos felizes com as pessoas que você ama. E isso, toda vez que você conseguiu fazer isso, você esteve na presença de Dionísio. Isso que ele traz para a gente. Então, esses momentos de escape, assim, para que a gente possa lembrar por que a gente está vivo. Voltando, então, Dionísio retornando de uma dessas... eu estou encurtando bastante, porque ele também passa uns perrengues, viu? Também passam alguns perrengues. E ele voltando, então, de uma dessas situações que ele precisava fazer com que a voz dele fosse ouvida, numa festa, assim, numa embarcação, chegando também na saída de Naxos. Algumas versões do mito dizem que ele escuta Afrodite, a sua avó, a sua bisavó. Ele escuta e diz, vá atrás de Ariadne. Algumas outras pessoas, algumas outras versões do mito, dizem que ele, na verdade, estava passando com a sua carruagem ali barulhenta e todo o seu cortejo, sempre muito ruidoso, pessoas, mulheres, homens, animais, montado num tigre. São representações muito bonitas, assim, seres da natureza, seres fantásticos. E se depara com Ariadne abandonada. Ariadne, que havia sucumbido na sua dor do abandono, de ter sido colocada naquela situação, vou para frente ou vou para trás? Não tem. Como é que eu sigo em frente se eu não tenho um porquê? E daquilo que está atrás de mim, do que eu deixei para trás, eu também não tenho como voltar. Ela foi pega nesse ato, ela foi encontrada nesse ato. Então, eu acho que essa parte da história representa muito a carta do mundo. Temos aqui dois personagens, feminino e masculino, o encontro de dois personagens, onde ela, não acredito que ela tenha sido salva, mas há um reconhecimento de Dionísio e sua divindade para com a lealdade que ela teve com aquele que quebrou a promessa. E a coragem também que ela teve de quebrar todo o encanto que foi atravessando geração a geração, até que ela teve que encarar a quebra com pai e mãe, infelizmente sacrificando o próprio irmão, que era uma fera, um minotauro. Desse sacrifício, ela tinha a promessa de casamento, né, de estar com Teseu, é abandonada. Então, Dionísio reconhece nela uma mulher corajosa e uma mulher leal.
e por conta disso ele toma ela como esposa. Logo quem, né, o cara que saia com todo mundo, vai reconhecer na própria Ariadne aquela que vai ser a sua esposa. Então, o que a gente tem aqui é a celebração de um casamento de dois espíritos inteiros, a completude de fase da vida entre o masculino e o feminino, onde aquele que toma o outro como casamento para iniciar uma nova fase. E ela é elevada, então, à posição de estrela, de uma constelação, e faz parte, então, do panteão. Então, são poucas as ocasiões onde o humano é elevado à condição de Deus. E Dionísio faz isso por Ariadne. De que maneira isso aqui poderia se trazer como uma mensagem para a nossa semana? Quando a gente escolhe essa carta, eu falo assim, não, Canela, conta essa história para mim. A gente também está pedindo uma forma, é a forma como eu encaro aqui. Quero encerrar todo um processo, todo um caminho que eu cheguei, valido, reconheço as muitas altos e baixos nessa vida, muito azar, muita sorte, muito azar, muita sorte, e estou encerrando esse ciclo anterior. E eu quero encontrar alguém com quem eu possa voltar a sentir entusiasmo. Eu quero compartilhar uma vida onde tenha coragem, lealdade e entusiasmo. Pelo menos essa tríade. Um relacionamento. A gente pode buscar, então, nos nossos relacionamentos familiares, com os amigos, com o nosso trabalho, com a gente mesmo, uma forma que a gente possa encontrar essa tríade. Em que lugares eu posso me dedicar com tamanha lealdade e entrega? Quem são as pessoas que só de passar na nossa frente abrem o nosso peito de esperança, alegria e falam assim, nossa, me sinto mais criativa na sua presença, você me inspira. Você me faz lembrar de coisas que eu já tinha deixado de lado e que eu posso de novo mostrar, entrar em contato com esse lado artístico, que muitas vezes é criativo, que a obrigação do dia a dia deixa a gente de... isso aqui deixa para depois, tenho tanta vontade de estudar tal coisa, mas isso aqui, não sei. Às vezes a gente não precisa de um afeto sexual, uma relação afetiva ou sexual para que a gente possa entrar em contato com essas coisas. Mas um dos ideais é esse, né? O que é o desejo do casamento, o desejo do encontro? A pessoa que escolhe a carta 21, a carta do triunfo. Eu quero alguém que possa estar comigo em parceria, numa relação de companheirismo e de entrega, porque são duas partes inteiras querendo transbordar em algo ainda maior do que elas. Então, quero que vocês levem essa mensagem para onde vocês passarem essa semana e levem isso no coração de vocês, que a gente possa, tomar essa bênção de Ariadne e Dionísio, para que a gente encontre pessoas, situações, oportunidades, onde a soma de um e um vire muito mais do que dois. Que a gente possa não estar só envolvido nas nossas próprias agendas pessoais e de repente a gente abre porque geralmente a gente tem tratado isso, né, os relacionamentos hoje em dia. Pelo menos como eu tenho recebido, escutado do lugar de escuta aqui nos atendimentos. Segunda, terça, quarta, quinta, a gente tem uma aba ali para poder se encontrar, beleza, mas fechou aquela aba, a gente continua seguindo a vida do trabalho, porque a vida nos consome, tem que fazer. Quem está buscando uma forma de se relacionar dionisíaca e com a Ariadne, a gente está buscando um tipo de relação onde as duas pessoas se entrelaçam
não que percam a sua identidade de forma alguma, ou que seja aquela coisa da tampa da panela, não é nada disso, ou sei lá, outra metade da laranja, não é nada disso. Dionísio e Ariadne têm situações bastante diferentes, mas eles encontram um no outro a possibilidade de serem mais do que dois. E isso é como se fosse ali um dando força para o outro, um dá o entusiasmo, a abertura, o encantamento pela vida, aquele momento de encontro que possa abrir janelas, que possam ventilar a vida. Então, eu acho que esse é um bom mote para poder encerrar o encontro de hoje. Que a gente possa, então, viver relações de afeto que ventilem o nosso coração, o nosso espírito, e que a gente possa se tornar mais aberto e mais leve, com certeza. Obrigada por quem me acompanhou aqui. Se você está chegando depois me conta nos comentários o que você achou dessa forma de contar a história. Pretendo continuar pelo menos mais umas 3 semanas, narrando histórias de amor para vocês. E espero que vocês curtam, compartilhem, acessem o site jornadamaisleve.com.br. Lá tem todas as opções de atendimento, tanto de mapa astral quanto com tarô, e eu conto com a sua força. Compartilha então esse vídeo para quem você acredita que Dionísio e Ariadne possa fazer a diferença na vida delas. Um beijo grande e até mais. Boa semana.